Olá, graça e paz a todos os seminaristas do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Paramos trabalhando aqui a terceira apostila, homilética. Paramos na página 219 e retomamos na mesma página, no último parágrafo, a respeito de temas negativos. São temas que expressam uma ideia negativa e às vezes são preferidos pelo humor característico, mas eles devem ser evitados, já que não expressam a ideia principal da mensagem. Exemplos de temas negativos: o homem que perdeu a cabeça num baile, João Batista; o pecador está frito, o rico da parábola; o homem que caiu do cavalo, apóstolo Paulo. Esse tipo de tema deve ser evitado. Fontes para os temas. Geralmente, as fontes do tema é a Bíblia, principalmente se o sermão for expositivo, mas é possível extrair temas de outras fontes. As escrituras, o tema é tirado de um parágrafo, ideia principal do texto, a experiência do pregador e da congregação, bem como a situação do momento, situação histórica, fatos importantes na política, na economia, nos esportes. E quarto, calendário da igreja, aniversários, congressos, confraternizações da igreja e da denominação. Introdução. A introdução e a conclusão são as menores partes de um sermão, mas nem por isso deixam de ser importantes. A introdução deve despertar a atenção, o interesse e a simpatia dos ouvintes pela pregação. Ela deve ser escrita no final da preparação do sermão, porque o pregador já deverá saber sobre o que tratará no sermão. Objetivos da introdução: 1. Conquistar a atenção. 2. Apresentar o tema da mensagem. E 3. Conduzir o ouvinte ao corpo da mensagem. Características da introdução. Para que os objetivos sejam alcançados, algumas características devem ser observadas. 1. Ela precisa ser interessante. 2. A característica também ela deve ser breve. 3. Ela precisa ser muito clara. 4. Precisa ser objetiva. 5. Ela precisa ser pertinente. E 6. Ela tem que ser contextual, precisa estar contextualizada. E 7. O planejamento. Tipos de introdução. Robson Marinho fala de 2 tipos de introdução: a direta e indireta. A direta é aquela que declara sem rodeios o objetivo do sermão. A indireta é aquela que utiliza uma ilustração ou outro tipo de recurso que vai ligar o tema ao sermão. Exemplo de introdução direta. Ousada é feita de forma direta quando o pregador anuncia o tema do sermão. Exemplo: hoje quero falar sobre a virtude cristã mais importante, o amor. 2. Temática. Explica a importância do tema, que pode ser feito com frases de efeito. E 3. Textual. A introdução é feita com a leitura do texto bíblico. É importante que a leitura seja bem feita, com boa dicção e entonação. Após a leitura pode ser feita uma citação, dito um provérbio ou um pensamento. Exemplos de introdução indireta. Histórica, fato histórico relacionado ao tema do sermão. 2. Circunstancial, é relacionada no momento local, pessoas, data e ocasião especial. 3. Perguntas. A introdução com pergunta provoca reflexão e é um meio eficaz de iniciar um sermão. 4. Centralizada num problema. Pode referir-se a um problema pessoal comum a todos. 5. Declaração assustadora. É o tipo de declaração que causa impacto e assusta os ouvintes. Por exemplo: nesse instante tem uma criança morrendo no Brasil. O que evitar na introdução? É preciso ter muita cautela e cuidado nesse momento inicial da pregação para não perder a atenção na introdução. Algumas posturas devem ser evitadas. São elas: pedidos de desculpa, falsa humildade, jargões ou expressões rotineiras, piadas e dogmatismo. Não apresentar a conclusão na introdução.
A posição sobre algum assunto na introdução pode criar um clima desfavorável entre o auditório durante a exposição do sermão. Corpo do sermão. As divisões. Algumas características do corpo do sermão: unidade, divisões distintas, ordem, progressão, simetria, clareza, estilo literário, apoio textual. Um exemplo prático de divisões no corpo feito em Tiago. Nas provações devemos admitir a necessidade de sabedoria. Nas provações devemos pedir sabedoria que necessitamos. Nas provações devemos acreditar que Deus concede sabedoria. As ilustrações. Ilustrações significa tornar claro ou iluminar, esclarecer mediante um exemplo. A ilustração foi um método pedagógico muito usado por Jesus para ilustrar os seus ensinos aos discípulos. Os objetivos das ilustrações: esclarecer o assunto abordado, despertar o interesse, valorizar e vivificar o sermão, auxiliar a memória dos ouvintes. Características: deve ser pertinente, deve ser breve, deve ser realista e deve ser clara. Fontes: a Bíblia, literatura, história secular, as artes, experiência pessoal, natureza, a observação, arquivo de ilustrações, recomendações, sugestões para o uso de ilustrações. Pregar a palavra e não a ilustração. Não ridicularizar ninguém, não usar número excessivo de ilustrações, não empregar ilustrações que não se encaixam no sermão, evitar as ilustrações surradas pelo uso, cuidado com ilustrações inverídicas, não exagerar e aumentar a ilustração, não usar uma ilustração do gabinete de aconselhamento, evitar ilustrações desonestas. Conclusão: é a parte final do sermão, é o clímax, a aplicação da mensagem. A pregação, que deve começar bem com a introdução, deve igualmente terminar bem, pois é provável que os ouvintes se lembrem mais da conclusão do que qualquer outra parte do sermão. A conclusão é a meta do sermão e por isso deve ser bem preparada com todo o cuidado. Uma conclusão mal elaborada pode comprometer o efeito do sermão. Características. As principais características da conclusão são as seguintes: recapitulação, aplicação e apelo. Tipos de conclusão. Assim como para a introdução, a conclusão pode ter variadas formas e recursos que o pregador pode usar segundo sua criatividade e necessidade para o momento. Música, oração, ilustração, testemunho, frases de efeito ou final abrupto. Precauções: o que evitar? Alguns princípios de introdução também podem se aplicar à conclusão. 1. Não deve ser longa. 2. Não deve anunciar que vai terminar. 3. Não acrescentar argumentos novos. 4. Não pedir desculpas. 5. Não contar piadas. 6. Perguntas retóricas. O esboço. O esboço é uma ferramenta útil ao pregador quando bem utilizado para a apresentação do sermão. Objetivos do esboço: facilitar a apresentação do sermão, facilitar a compreensão do auditório e orientar o pregador. Características do esboço: unidade, brevidade, harmonia, simetria, progressão, distinção e culminância. A leitura do texto bíblico. A pregação da Bíblia começa com a leitura do texto do sermão. É possível que haja outros problemas nesse momento de leitura do sermão, os quais o pregador deve estar atento para não comprometer a eficácia do sermão. Bryan Chapell dá algumas diretrizes que propiciarão ao pregador uma leitura mais responsável e segura. Leia de maneira significativa, leia esperançosamente, leia naturalmente,
destaque os elementos enfáticos, mantenha as unidades de pensamento e prepare-se. Mantenha o contato visual, pregue partindo de uma Bíblia aberta. A apresentação do sermão. Após a leitura do texto bíblico, o passo seguinte é a própria apresentação da prédica. A preocupação com a apresentação começa quando o pregador tem que decidir se leva para o púlpito manuscrito de seu sermão, um simples esboço, ou se ainda não levar qualquer tipo de anotação. A leitura do sermão. Consiste na leitura completa do manuscrito do sermão. Esse método tem sido usado por alguns pregadores com muito êxito, mas evitado por outros. Vantagens da leitura do sermão. Conserva melhor a unidade, demonstra a habilidade do pregador como escritor, a argumentação da pregação fica distribuída numa ordem lógica, evita a ansiedade por parte do pregador, possibilita uma pregação praticamente isenta de erros gramaticais. As citações dos textos bíblicos podem ser transcritas no manuscrito. Desvantagens da leitura do sermão. Limita a espontaneidade e a liberdade de expressão, prejudica a gesticulação. O sermão pode se tornar monótono, exige muito tempo e preparo para ser escrito. Se o estilo de leitura do pregador não for bom, ele pode perder a atenção dos ouvintes e cansa o pregador. Memorização do sermão. Consiste em decorar o sermão na íntegra e declamá-lo no auditório. Esse é o método mais difícil, menos praticado pelo peso de suas desvantagens. Vantagem da memorização do sermão. Primeiro, o pregador fica livre de qualquer tipo de anotação. Segundo, desenvolve a memória. 3, impressiona mais e produz melhores efeitos. Desvantagens da memorização do sermão. Esquecimento, requer grande capacidade de memorização, a mecanicidade e a inexpressividade. Memorização parcial do sermão. Nesse método, a mensagem é escrita, memorizada e parcialmente decorada. Vantagem da memorização parcial. Possui as mesmas vantagens da memorização completa. O pregador fica livre para a gesticulação. Parece mais natural que o sermão completamente memorizado. Desvantagens da memorização parcial. Esquecimento. Pode levar o pregador a generalizar e requer muito tempo para a memorização. Enunciação livre, também conhecido como a pregação espontânea. Foi o método usado por Jesus e pelos apóstolos. Pregadores como Spurgeon, G.C. Morgan pregavam desse modo. Vantagens da enunciação livre. Liberdade, o pregador gasta menos tempo no preparo literário, raciocínio lógico, comunicação visual, dependência total do Espírito Santo. Equilíbrio, eficácia, desenvolvimento do pregador na arte da pregação. Esse método auxilia no desenvolvimento literário e a comunicar-se melhor. Desvantagens, improvisação, citação bíblica, o risco de cometer gafes e ansiedade. Nós paramos então na página de número 235 e voltamos na 237 com a classificação dos sermões. Boa aula!